Bem-vindos ao Posto Emissor. Estamos a 6 de março de 2025. O meu nome é Mário Rui Vieira e o convidado do episódio 227 do podcast da Blitz pode não precisar de grandes apresentações, mas é um estreante no nosso estúdio em Paços de Arcos. Com um percurso musical de mais de 3 décadas, perto de 4 décadas, Tony Carreira tornou-se conhecido do grande público com êxitos como Ai Destino, Sonhos de Menino ou Depois de Ti Mais Nada, esgotando grandes salas de espetáculos tanto em Portugal como fora de fronteiras. Recebemos-lo no momento em que se prepara para regressar ao palco da Mel Arena, em Lisboa, para 2 concertos, e nas vésperas da edição de um novo single em dueto com a fadista Marisa. Cresceu no Armadouro, uma pequena localidade na Beira Baixa, e com apenas 10 anos emigrou para a França, onde, anos mais tarde, começou a concretizar o seu sonho musical. Com dezenas de álbuns editados, muitos deles galardoados com várias platinas, Tony Carreira é hoje um dos artistas mais populares do país, estando a preparar um novo álbum, com edição prevista para o final do ano. Bem-vindo ao Posto Emissor, Tony. Obrigado. Muito obrigado por teres aceitado. Obrigado eu pelo convite. O nosso convite. Eu gosto de coisas novas e isto é uma novidade. É uma novidade. O que lhe vamos dizer é música para os seus ouvidos. Dos clássicos às novas tendências, vá a blitz.pt e fica a par das últimas do mundo da música. Todas as novidades, entrevistas com os artistas do momento e reportagens dos concertos que marcam o panorama musical da atualidade. Quem não quer amar. Se um dia viesses só de raspão. Bom, este regresso à Mel Arena, uma sala onde tu já atuaste mais de 20 vezes, eu sei que não será um mero reencontro com os teus fãs. Eu presumo que com o facto de tu já estares aí a burilar um novo disco, ou teres novas canções para apresentar, há de haver aqui algum fator novidade. Há algumas surpresas reservadas para estes 2 concertos? Que nos possas revelar? Ou sim, olha, pela primeira vez vou ter bastantes convidados em palco comigo, raramente aconteceu. E este ano vou ter a Cuca Roseta, vou ter a Rita Guerra, vou ter talvez o Diogo Pissarro, ainda fiquei de falar com ele hoje. Vou ter talvez o Ciro. E falta-me aqui de repente, e que peço desculpa. Estamos a falar de gerações diferentes de música. Sim. Mas eu acho que isso é que tem piada, claro, também, não é? Claro. É estilos diferentes encontrarem-se, gerações diferentes. O Fernando Daniel, talvez. Ok. E um rapaz que ganhou o The Voice. Eu estava a ver televisão e eu estava a vê-lo a cantar uma canção minha, um puto, muito estranheiro, e disse: pá, ok. E ganhou, e convidei-o também para vir cantar a canção da final, com que ele ganhou. E um espetáculo. No fundo, eu sempre olhei para o Altice Arena, todas as vezes que lá fui, nunca foi numa perspectiva financeira, foi sempre numa perspectiva de vou partilhar este palco com o meu público e vou tentar. Eu gosto muito de mega produções, gosto muito disso. E então vou aqui dar vou-me dar um bombom a mim e um bombom ao meu público. Vamos nos divertir e fazer aqui um grande concerto. E é mais, sempre foi por aí. E desta vez penso que é a maior produção jamais feita lá por mim, e tem sido muito grande. E estou muito feliz por isso. Já vão mais de 25 concertos na Mel Arena. Eu só sei das contas quando me falam nisso. E não é que eu desvalorizo, não tem nada a ver com isso. Eu pensei que eram mais, por acaso. Mas vai ser a 27ª, sim, do que eu ouvi dizer. Porque eu confesso que não contabilizo. Eu suponho que obviamente aquele palco traga muito boas recordações. Sim. Mas tu consegues recordar o que é que te passava pela cabeça quando tu esgotaste uma Mel Arena pela primeira vez? O que é que na altura ainda seria Pavilhão Atlântico, certo? Sim, nós estamos aqui a falar de Mel Arena, Pavilhão Atlântico, Altice Arena, enfim. Tu lembras daquilo que te passava pela cabeça quando esgotaste uma primeira Mel Arena? Havia ali um misto de peso da responsabilidade e ao mesmo tempo de dever cumprido ou de... Sim, lembro-me dessa época porque tudo aconteceu ali em 2-3 anos, quando eu já de inícios de 2000. Eu em 2000 faço pela primeira vez o Olimpiá. A seguir em 2001
Coliseu, 2002 Coliseu e 2003 Pavilhão Atlântico, na altura. E eu lembro-me perfeitamente quando marquei o Pavilhão Atlântico, a seguir já estávamos, começámos uma pequena promoção ao concerto, e aí estava. Assustei-me porque tu és daquelas pessoas que ficam nervosas ainda hoje antes de entrarem em palco. Sim, mas ali assustei-me porque não tinha a certeza que aquilo enchesse. Como nunca tenho, eu fico sempre com pronto. E na altura assustei-me, mas correu muito bem e acabei por gravar. Aliás, esse concerto foi o primeiro concerto que eu gravei lá, porque quase todos os que eu fiz lá, quase todos foram gravados. E o primeiro foi. E é uma recordação maravilhosa. Eu lembro-me de entrar em palco e de perder. Acho que já não havia ar que eu pudesse respirar. Fiquei mesmo em. Eu sou uma pessoa relativamente tímida e quando entro naquele palco, entrei por cima, foi uma entrada por cima, e ali assustei-me um bocado. Isto é grande. Tinhas 18 mil pessoas ou 19 mil pessoas à tua frente. Sim. Mas estavas aí a dizer essa questão de teres assustado por não saber se aquilo ia estar cheio ou não. É uma coisa que te preocupa? Ou... Ainda hoje. Mas se não estiver cheio, não. Quer dizer, não há. Sim, não há mas é melhor cheio. Claro que é melhor, mas se não estiver. Não, claro que sim. Mas são sim, é como sempre que eu lançava, agora já não, porque já estamos noutra era do disco. Sim. As vendas, não é? As vendas, se o público ia gostar, se não ia, sempre tive essa preocupação, sim. E agora falando em discos, o que é que tu nos consegues já revelar sobre este vindouro novo disco? Nós já conhecemos um primeiro single que tu editaste no final de dezembro, e vamos agora ficar a conhecer também o dueto que tens com a Marisa. Em 2 dias. O que é que estas canções já dizem sobre este trabalho? Em que fase é que ele está? O que é que tu já consegues perceber? Olha, um disco, para já ainda só tenho as canções, a composição das canções está feita, as letras está quase tudo terminado, falta gravá-las. Trabalhei com muitos compositores, não trabalhei só com um, trabalhei com muitos para ter também uma diversidade de ideias. Eu gosto muito de trabalhar com a geração mais nova, porque gosto das ideias deles. Depois, geralmente, o orquestrador que faz as canções, que as executa, gosto ali do meio termo entre a minha geração e a. Eu gosto das coisas orgânicas, gosto de ter verdadeiros instrumentos a tocar, misturado com a ideia destes putos novos agora. Eu gosto de pessoas que se excitem a fazer as coisas. E os putos novos, naturalmente, estão com o sangue ali a ferver e é outra cena, não é? E eu gosto muito de trabalhar com os miúdos desta geração. Aliás, no último disco que eu gravei para aí há uns 4 anos, tive uma colaboração muito simpática e muito. Foi com o Escalema. E esta nova geração é muito talentosa, eu acho. E portanto, agora só falta gravar o disco e depois só falta gravar o disco. E como é que surgiu este dueto com a Marisa, que intitulado Na Pressa dos Dias? É uma canção feita a pensar nas vossas duas vozes, ou tu a dado momento percebeste eu gostava de ter aqui um toque feminino, gostava de ter aqui uma voz, gostava de ter aqui a Marisa em específico? Como é que... Isto aconteceu assim. Eu já há mais de um ano que em conversas com a Marisa falámos de um projeto que não posso falar aqui porque ela proibiu-me de falar. E isso ficou nas nossas cabeças até que fui quando soube que a TV ia lançar esta novela, eu propus apresentar uma canção, e então aí pedi a 2, 3 compositores para fazerem uma canção a pensar na minha voz e na dela. E a canção foi feita a pensar nas duas vozes. E aliás, neste disco vou ter vários duetos, porque apetece-me neste momento gravar com outras pessoas também, apetece-me também partilhar as canções com outras. Raramente o fiz. E tu aprendes alguma coisa sobre a tua voz e a tua forma de interpretar quando trabalhas com artistas que têm, obviamente, vozes muito diferentes e se calhar posturas muito diferentes e muito boas. A Marisa é uma voz extraordinária, é uma artista extraordinária. Eu agora, quando estive em ensaios eu tenho uma coisa muito engraçada com a Rita Guerra, que eu gosto muito da Rita. E tanto a Marisa como a Rita são pessoas, e outros artistas, o André Sardé,
o Matias Damasio, são artistas que, e peço desculpa por aqueles que eu não vou falar, são artistas que sempre estiveram presentes na gala da Associação da minha filha, sempre com um coração fantástico, com muita generosidade. E sempre que eu me cruzo com muitas vezes nesse evento, porque eu ando a mil e os artistas também, portanto, claro, às vezes não nos encontramos durante 6, 7 meses, não? Mas quando nos encontramos, eu já há mais de 2 anos que disse um dia à Rita: olha, vou-te propor uma canção, gostava de gravar um dueto contigo. E eu sempre me cruzo com ela, disse: então uma canção. E a minha resposta é: pai, mas eu tenho medo, tu tens uma voz, não há limite, né? Sim. Portanto, mas temos rido muito sobre isso. E agora nos ensaios foi fantástico, porque a Rita a tocar piano e a cantar, e a cantarmos os dois, portanto são vozes extraordinárias. A Rita, a Marisa, são vozes extraordinárias, são divas em qualquer país do mundo, podiam estar, não é? Portanto, mas eu gosto da voz delas e olha, e siga. Isso faz com que tu também te esforces mais. Claro, não é? Claro, ali não há hipótese. Tens de estar à altura do. Ali é. Já vi quem ama sofrer, é o primeiro verso deste Na Pressa dos Dias. O amor também é um ato de masoquismo. Que mensagem é que esta canção traz? E ao começar com esta Já vi quem ama sofrer. Já vi quem ama sofrer, porque nós aí tentámos escrever muito em relação ao papel principal da novela. E aí começou, resume logo um bocadinho a história quase no todo, que é uma pessoa que não quer apaixonar-se porque já viu quem ama sofrer, e porque o amor também tem esse lado, não é? E tu já estiveste nesse local também? Já, todos nós já estivemos, acho eu. Todos nós temos as mesmas histórias. Certo. Todos sim, nós difere de um pormenor ao outro, mas sim. Todos nós temos as mesmas histórias. Mas no entanto ela apaixona-se, mas quer lutar contra aquela paixão. Portanto, mais ou menos não tem hipótese, porque não dá para escapar. Não dá para escapar. Quando está... O amor tem uma força tremenda em todos os sentidos da palavra. O amor é a arma mais poderosa que nós temos. Por isso é que continua a ser, e se calhar será para sempre, a maior musa das tuas canções? Sim, mas a minha e as canções que ficam, 90% são canções de amor. Eu sou um grande fã da música dos anos 70, 80 e aquelas que se ouvem hoje, enfim, a grande maioria são canções de amor. O amor, e graças a Deus, tem uma força, é a maior força do universo, o amor. Não? É engraçado estás a dizer isso, porque eu acho que tenho feito esta pergunta muitas vezes a muitos artistas nos últimos tempos. Num momento em que eu sinto, e acho que todos nós sentimos, que o ódio anda tão à solta no mundo, Sim. não é? A qualquer lado onde nós olhemos, vê-se bem isso. Muito mesmo, infelizmente. É um ato de resistência escrever canções de amor também, de certa forma. É, e eu acho sinceramente, eu concordo contigo, o mundo não está bonito. Não está bonito. E eu nunca pensei, eu tenho 61 anos, eu nunca pensei. Eu pensei que a gente tinha aprendido alguma coisa com a história, mas também é uma história lá para trás que eu desconheço. Mas no fim do dia quase não aprendemos nada com a história. E eu nunca pensei ver o mundo. Eu pensei que o mundo caminhava para uma coisa mais simpática, né? E de repente, assim, sei lá, em 6, 7 anos isto... tudo bem que há guerras mais mediáticas que outras, há guerras que existem por aí e que não se fala tanto nelas como se falam noutras. Mas e o valor dessas vidas humanas não é inferior ao valor das vidas humanas que se perdem? Não, entristece-me profundamente ver o mundo no estado em que está, porque o ser humano é capaz do melhor, mas é capaz do pior. E quando vai para o pior é muito mau mesmo. Não há limites para nada, vale tudo para ti, por poder e dinheiro, basicamente. E incomoda-me, entristece-me profundamente ver o mundo no estado em que está. Agora, eu ainda acredito, não no Pai Natal, mas ainda acredito que mesmo assim o amor, no momento certo, será mais forte do que esse ódio todo. Mas que está mal, está. Então, estamos a falar desta questão, quer dizer, eu acho que olhando para as tuas canções, o amor está sempre presente ali, ou está muito presente sempre.
tens algum problema com a categorização de cantor romântico? Não, eu não tenho problemas com nada. Não. Eu pergunto isto porque eu não ligo nenhuma a rótulos, é uma coisa que acho que pronto, serve a alguns desígnios, não é? Mas os rótulos é sinal de uma pequenez, sinceramente. E acho, eu há pouco tempo dei uma entrevista onde eu disse que nós devíamos valorizar aquilo que é nosso, e deixar-se um bocadinho desses rótulos, dessas coisas, tu vais à Espanha, vais à França, o que é que tu ouves em qualquer aeroporto é música espanhola ou francesa no país onde tu estiveres. Tu vais a qualquer um desses países e dizem que o azeite dele é maravilhoso quando o nosso é muito melhor. Portanto, eu esses rótulos diminutivos para deitar abaixo, isso tomo nas tintas completamente para isso. Não sentes que ainda assim estamos a fazer um percurso nesse sentido? Eu acho que olhando se calhar para o panorama que existia há 20 anos em Portugal, se calhar a música portuguesa não estava tão presente como está hoje. Concordo contigo, sim. E em todos os sentidos. Acho que se calhar ainda nos falta valorizá-la de outra maneira, mas ela está mais presente do que esteve. Sim, mas em tudo eu acho que estamos no bom caminho. Lentamente, mas estamos no bom caminho. Sim. Eu perguntei-te sobre esta categorização, o que quer que seja, este engavetamento, para te perguntar uma coisa. Quando tu conheces alguém que nunca ouviu a tua música, como é que tu descreves aquilo que fazes? Eu insiro-me, acho eu, na música um género de pop romântico, acho eu. Agora é claro que no meu percurso eu já passei por alguns estilos diferentes. No meu início havia ali um lado popular mais vincado, mas o género de canções que eu sempre mais gostei de consumir sempre foram baladas, canções mid-tempo, nessa música romântica. Mas nessa música romântica que vai desde o Bryan Adams há uma balada de heavy metal, há uma balada piano-voz, vai. Agora é uma mensagem que sempre me agradou. Os cantores românticos, os italianos, os franceses, portugueses, sul-americanos, Luís Miguel, adoro. Portanto, eu sempre gostei desse género. Agora, recuando bem lá atrás, em que momento é que tu percebeste que não conseguias escapar à música e que se tornou uma coisa, a tua paixão pela música se tornou uma coisa tão séria que tu percebeste, pá, não vou conseguir fugir a isto? Tu sentes que houve momento de viragem? Tinha 15 anos. Ok. 15 anos quando eu ouvia muito esses cantores mais na tendência romântica, desde Eros Ramazzotti, Mike Brandt, que foi um cantor israelita que eu adorava em França, mas ali com 15 anos, nada a ver, começo a gostar muito de Carlos Santana. Mas também nas baladas, que é o Europa, já era mesmo naquilo, eu encontrava, eram as canções que eu mais gostava, Samba Patti, e aí compro uma guitarrita que tinha 15 anos, entro numa banda, e aí eu percebi que realmente aquilo era onde eu era feliz, era ali. E que ia tentar tudo por tudo para tentar ter um espaço, mas com 15 anos podia não ter dado certo, claro. Mas com 15 anos eu percebi, isto só não será a minha vida se as pessoas não me aceitarem, não me quiserem. Mas que por mim não vejo, não há um plano B. E levaste com muitas pessoas que se calhar não te queriam e não te aceitaram, e sim, tu insististe. Isso faz parte do percurso. Isso eu quando conto isto é mais porque pronto, corresponde à verdade, mas não é nada com nada negativo na mão, porque isso faz parte de um percurso. Mas nunca houve um momento em que tu sentiste, não estou a conseguir, vou desistir? Isso sim, ali eu apresento-me em Portugal com uma canção no Festival da Canção. E 88. Em 88, e ali durante 7, 8 anos foi cair, e levantar, seguir, voltar a cair, voltar um não, mais um não e mais um não. Isso durou mais ou menos quase 10 anos. E ali no final desse período, já muito, muito abatido e muito triste, que realmente isto não vai dar. E olha, e depois a coisa resultou. E
de repente. Mas é sempre assim. Quando menos esperas é quando a coisa. É sempre assim. Eu sigo muito em França um artista que se chama Jean-Jacques Goldman. E no primeiro disco ele conta esta história porquê? Porque ele tem uma história que eu achei muita piada e com muito humor. Ele lança os primeiros 2, 3 discos. Desde então já fez discos para a Celine Dion, já trabalhou com o Elton John, já, portanto, um artista. Ele retirou-se agora há uns 10 anos atrás. E um artista, quando lançou os 2 primeiros discos dele, ele chegou a ter nos jornais, chamavam-lhe Cabra Cega, não canta nada, este vai durar 3 meses. Enfim, e ele um dia, o último best-of que ele lança, pegou nesses recortes dos jornais e era uma capa do disco. Portanto, faz parte do percurso. São tatuagens de guerra, não é? Faz parte do percurso. Não podemos é ficar aziados, não podemos é ficar. Porque a vida é isto. Eu também certamente já ouvi pessoas a cantar por quem eu não dava nada e de repente conseguiram. Portanto, ninguém é dono da verdade e se calhar um não faz-te progredir muito mais do que um sim. E se no primeiro não tu desistes, então ao final o não está certo, não tinhas nada a fazer ali, se desiste logo assim de uma forma tão fácil. Mas podia nunca ter conseguido e agora não estaria aqui. Disse não. Mas podia não ter acontecido. E o que é que se ouvia em tua casa? Quais é que são as primeiras recordações musicais que tu tens? Em minha casa, quando eu vivia na aldeia, em casa da minha avó, tinha lá um rádio que hoje tenho em minha casa. Aquilo é o verdadeiro vintage, em que eu ouvia Amália. E tenho pena, falo muitas vezes com o Jorge Fernandes sobre a Amália, porque se alguém a conheceu bem foi o Jorge, não? E tenho pena de nunca a ter conhecido, porque eu sou um grande admirador da Amália. E isso foi a primeira fase. Depois a minha cultura musical veio-me de França, porque eu chego a França com 11 anos e começo a ouvir os artistas que cantavam por lá, e a minha aproximação à música começa depois lá. E que nessa fase, quer dizer, à medida que nós vamos crescendo, as coisas vão mudando, não é? Vamos criando referências, não é? Quem é que se tornaram ali naquela fase em que, daqueles tais 15 anos em que tu percebeste, quem é que se tornaram as tuas grandes referências em termos vocais até? Em termos vocais, o primeiro artista que eu admirei, que é o Mike Brown, tem uma voz extraordinária. Ali não há conversa. Uma voz extraordinária. Depois, isso foi o primeiro, e que me marcou durante. Ainda hoje ele suicidou-se com 28 anos. Quando portanto, os discos que existem são 4 ou 5 que ele gravou naquele período de tempo. Ainda hoje, pontualmente, tenho prazer em ouvir as canções dele. De resto, a partir daí, eu ouço mesmo de tudo, desde a AC/DC, a Bárbara Streisand, a Rita Guerra, a Marisa, o Reveloso. Era uma coisa que eu te ia perguntar: o que é que tu dirias que é a coisa mais inesperada que eu encontraria se fosse ver uma playlist tua no Spotify pessoal ou o teu leitor de MP3 no telemóvel? Qual é que era a coisa mais inesperada que eu ia encontrar aí? Eu acho que a malta, eu gosto muito de uma banda que é os Toto. Para mim foi, e vi-os ao vivo, uma banda extraordinária, já não existe. Eu penso que a malta custa-lhes acreditar que eu possa gostar de AC/DC, mas gosto, e muito. Não só das de mais lentas, mesmo do... Adoro aquela energia, aquela pulsação, aquilo é brutal. E já os viste ao vivo? Não, tenho pena. Era uma vez em Alvalade quase que aconteceu, mas não aconteceu. Mas tenho pena. Eu gosto muito de pop rock também. Mas também gostava muito de um cantor que tínhamos cá, que era o Beto. Eu gosto de tudo. Depende Chegou a cantar com a Rita Guerra também, não é? Sim. Eu gosto muito de géneros diferentes, mas por tendência gosto muito de pop rock. Gosto. Como é que era a tua vida em Paris quando tu te mudaste para lá? Quais é que são assim as recordações que tu guardas daqueles primeiros momentos quando te mudaste para lá com 11 anos? Foi uma infância feliz? Foi uma infância dura? Como é que era a tua vida nessa altura? A minha vida, naquela altura, havia duas coisas. Uma delas é
eu estava muito feliz porque os meus pais viviam em França, eu tinha ficado na aldeia com a minha avó. Eu estava muito feliz, evidentemente, como uma criança com 11 anos, por viver com os meus pais, fosse onde fosse. Estava muito feliz porque é preciso pôr isto em 1973, antes do 25 de Abril, numa aldeia no meio, perdida na beira, como diz a canção. Portanto, quando se falava, porque os putos, havia muitos miúdos na mesma condição na aldeia, que os pais tinham emigrado e tal, e falava-se de França, era um bocadinho o sonho americano, e eu tinha muita curiosidade e muita vontade de ir ver, porque 73, numa aldeia perdida no meio do nada, chegar àquela pequena cidade dos arredores de Paris, eu parecia Nova Iorque, não é? Claro. E eu estava muito feliz por tudo isso. Mas a adaptação lá é muito difícil, naturalmente, porque eu vinha de uma. Eu parecia um puto que vinha do Bangladesh, né? Portanto, eu parecia um puto que vinha completamente de um sítio. Não era só a questão de tu viveres numa aldeia pequena, era o facto de Portugal estar relativamente aos outros países atrasado. Não, naquela altura. Claro. Porque, e se esse atraso se sentia em Lisboa, então imagina, por isso é que eu faço. É preciso situar o sítio, é preciso situar o contexto. E agora, na vida real, no início foi muito difícil, porque desconhecimento total da língua. Da língua, sim. Os meus pais tinham uma vida dura de trabalho, onde não havia ali muito tempo para muitas conversas, faz-te a vida. Eu chego à escola, não falava absolutamente nada, naturalmente. Claro. Foi uma adaptação difícil, mas rápida. Eu, para aí, 7, 8 meses depois, já estava enturmado. Já estava ali Champions League, já estava bem. Mas tu sentiste na pele aqueles preconceitos que nós sempre ouvimos falar dos portugueses em França, em Paris? Eu não senti, sinceramente não senti. Sentia, mas isso, os miúdos entre eles são iguais em todo lado. Portanto, nós em miúdos todos somos cruéis, em miúdos uns com os outros. E portanto, aí sim foi difícil, mas passando essa etapa eu nunca senti. Eu sempre estive em França desta maneira. Eu tenho que respeitar este país porque este país acolheu-me. E a partir do momento em que tu estás com esse chip na cabeça, acho que as coisas correm sempre bem. Naturalmente, haverá sempre uma pessoa má, mas essa pessoa má não a podemos pôr no catálogo de ela é má porque eu sou português. Não, ela é má porque é má. Portanto, eu não gosto nunca daquela conversa, tu não gostas de mim porque eu sou isto. Não, eu não gosto de ti. É só isso. Não vamos depois desculpar isso nem com racismo, nem coisa que se pareça. Não tem nada a ver. Uma pessoa pode não gostar da outra. Olha, por acaso um é espanhol, outro é português, mas não é por esse motivo. Portanto, é aí que eu quero chegar. E eu nunca senti. Estou extremamente grato à França por me ter recebido, os meus pais, a mim. Muito feliz por ter voltado a Portugal, porque amo de coração o meu país, e talvez ainda mais por ter vivido fora. Mas estou muito grato à França por tudo o que lá vivi. Em algum momento sentiste nem que fosse só um bocadinho francês? Não. Nada. Isso. Não, e por um motivo, por isso é que eu me estou a rir. Porque o futebol lembrava-me todos os dias que eu era português. Porque havia uma cena que era lixada e eu fiquei muito feliz em 2016. Eu sou um apaixonado pela seleção, também talvez por ter vivido fora, não sei. E França era sempre um problema para a nossa seleção. No dia seguinte eu era gozado durante uma semana, mas eu teria feito o mesmo se nós tivéssemos ganho, não é? E portanto, não, sempre fui muito português. Sempre tenho muito orgulho nas minhas origens. Tenho muito orgulho em ser português, muito mesmo. Tenho um carinho especial por França, mas acima de tudo sou português. E digo isto aqui, digo isto lá. Eu faço lá programas de televisão, eu faço lá concertos, eu faço e digo isto com. Aliás, quando foi esse tal jogo em 2016, França-Portugal, há lá um jornal que é Le Parisien que me pediu para eu escrever uma carta para eles publicarem no Parisien qual era, para que lado é que o meu coração entendia. E eu, em primeiro lugar, peço desculpa
Mas Começo com pedir desculpa, mas não há. não há dúvida. Tenho muito orgulho de ser português. E pelo que tu observas. Aliás, tenho um azulejo lá em casa que me ofereceram que eu acho maravilhoso, que é, como é que diz o azulejo? Está lá na parede da minha cozinha, que é: eu não pedi para ser português, tive sorte. É bom sentirmos isso mesmo quando as coisas são difíceis no país. E pegando nele, pelo que tu observas, a vida de imigrante hoje é menos dura do que aquilo que era nos tempos em que tu viveste em França, ou sentes que é o contrário? Como é que tu sentes que é hoje em dia a vida de imigrante português em França em particular, que é o caso que eu diria que tu conheces melhor? Eu diria que isso não tem. A pergunta está bem feita, mas a minha resposta vai no outro sentido, que é hoje viver em França é menos simpático do que era há 30 anos atrás. Ok. Globalmente. Porque a situação lá, a meu ver, piorou muito, e é menos simpático. Eu quando lá vivi, eu fui muito feliz lá. Tinha um objetivo, que é, se possível, através da música, um dia voltar a Portugal, e assim aconteceu. Eu começo a ter sucesso ali em 95, e 5 anos depois já cá estava. Aliás, 3 anos depois ainda não estava, mas já cá estava. Portanto, agora viver. Sabes, quando vais para fora tens que ir com. Quando vais para fora é porque queres ganhar mais dinheiro. Portanto, não há motivo para ir, se não for por esse motivo. Então tens que ir com um chip diferente, um chip de sacrifício, porque de outra forma tudo o que ganhas lá deixas lá. Claro. Porque o nível de vida lá é o que é, a renda das casas lá ainda é pior, enfim. E a nossa já não é boa? E a nossa já não, a nossa está lastimável, mas é isto. Eu acho que era mais. Mas o mundo estava mais bonito nos anos 80, 90, globalmente, ponto. Não tenho dúvida sobre isso. Tu estavas há pouco a falar disso. Tu rumaste para Paris, foi à volta ali do 25 de Abril, não é? Tu foste, sim, pelas minhas contas, foste em 73 ou foste em 73? 4, sim. Como é que tu viveste? O que é que tu te lembras? Quer dizer, tinhas 11 anos, mas o que é que tu te lembras do 25 de Abril visto à distância, porque já não estavas cá? O que é que lembras de como é que te explicaram a situação? O que é que tu percebeste daquilo? Como é que viveste? Eu tinha 10 anos quando fui. 10 anos. E aquilo, havia muitas pessoas exiladas em França também nessa altura. Sim, o que eu me lembro é, durante o 25 de Abril, durante os meus primeiros 10 anos de vida, aquilo que eu me lembro é uma coisa que me ficou na memória para sempre. Eu quando via chegar lá à aldeia o Jeep da GNR, eu assustava-me, ficava cheio de medo, porque falavam na PID, falavam nessas coisas todas. Por alto é a recordação que eu tenho. E quando já estava em França e me dizem que o 25 de Abril, eu não percebi bem o que é que tinha acontecido. Não posso dizer que foi uma coisa que me não marcou. Não. Onde eu senti, sim, foi depois quando vinha cá de férias, via realmente que o ambiente era diferente. Porque a transição também não acontece assim em 6 meses. Claro, é preciso um tempo. Mas não tenho assim grandes recordações do 25 de Abril, não tenho. Tu começaste a cantar junto à comunidade portuguesa na banda Irmãos 5, sim, não é? Sim. Que boas ou más recordações é que tu guardas desses tempos? Só tenho boas recordações. Vocês faziam versões de canções de outros artistas? Sim, nós tocávamos em associações. Havia lá muitas associações portuguesas em toda a França, e portanto esse era o nosso circuito. E nós tocávamos. Ainda sobrevivem essas associações? Já não, já desapareceu quase tudo. Já quase que 90% desapareceram. Naturalmente, porque as pessoas vão depois fazendo parte da sociedade e vão se inserindo naquela sociedade. E já vamos, se calhar, desde a época dos meus pais, na 4ª, 5ª geração, claro, em que as coisas depois vão desaparecendo, porque os miúdos hoje já são tão franceses quanto, claro, portugueses, não é? Claro. Mas esse era o nosso circuito, e fui muito, muito feliz nessa época, porque foi uma época muito em cima dos sonhos, acima de eu tocava naquela banda, tocava guitarra e cantava, e a cada baile que a gente fazia, para mim era um Altice Arena. Eu era muito feliz nessa altura. O que é que vocês cantavam? Qual era o repertório que faziam? Desde tudo, desde a La Bamba
a canções sei lá, do Marco Paulo, do José Cid, de músicas mais. Tínhamos um segundo vocalista que também cantava em inglês. Eram os idos do momento, basicamente. Era isso. Fala-se, e já falámos um bocadinho isso aqui, cada vez mais de imigração. Há muitos jovens a querer sair do país porque não se sentem valorizados aqui. Como é que tu vês esta desolação com o estado do país? Para alguém que gosta tanto de Portugal e que ama tanto Portugal, como é que tu vês este Eu acho que tem que haver uma política no futuro a pensar. Eu acho que Portugal tem muito potencial. Temos um país com um povo maravilhoso. Os portugueses são gente boa mesmo, é aquilo que eu acho. Somos diferentes. E então eu acho que temos de ter uma política a longo prazo a pensar o que é que nós podemos valorizar que nos ajude. Temos coisas, não fazemos comboios, não construímos aviões, mas temos outras coisas. Temos turismo para oferecer, serviços para oferecer. É um país apetecível porque é um país seguro, ainda é seguro. É um país onde as pessoas são simpáticas, portanto não há ninguém que venha a Portugal que não goste de cá estar. Temos coisas para que eles consumam. Acho que temos que nos virar para o turismo de uma forma definitiva, mas com um plano. E tentar que as pessoas fiquem cá, porque precisamos dos portugueses cá. Agora, para os ter cá, é evidente que não podemos falar num milagre quando se diz que se subiu o ordenado mínimo de 10 euros e que é maravilhoso. Isso é um contrassenso, não é? E nós estamos a viver de novo, e agora estamos no olho do furacão, uma nova crise política. Eu não sei como é que tu vives, como é que tu acompanhas tudo o que está a passar, mas o que é que tu pensas que é preciso para os políticos portugueses perceberem que nós não podemos continuar a marcar passo e a adiar a nossa vida enquanto país, e não podemos continuar a ser os portugueses desenrascados, não é? Porque nós continuamos a falar disto, não é? Eu acho desenrascados à rasca, não é? Eu acho que é muito mau o que está a acontecer, por exemplo, neste momento, porque Portugal precisa de estabilidade. Acho que e temos visto tanta coisa tão má nos últimos tempos, tantas coisas tão más, que eu acho que uma vez por toda você já chega, não é? Desde as malas, agora esta cena agora. Eu tenho pena que isso aconteça, sinceramente, porque Portugal precisa de ir para a frente. E tudo isto vai travando, vai parando. Vamos discutindo assuntos às vezes que se fazem escândalos por coisas ridículas, mas depois também há coisas. O que está a acontecer neste momento é grave. Eu acho que temos que ter uma vez por todas bons políticos. Mas também, se é preciso que esses políticos ganhem mais, então que ganhem mais, mas que façam um bom trabalho. Mas é realmente um motivo de reflexão. Eu já não sei o que te diga, não é? Porque saímos de uma bronca para entrar noutra, e mais uma, e mais uma, e mais uma, e isto nunca mais acaba. E então temos uma Assembleia sempre em acusações, em vez de vamos trabalhar, vamos fazer as coisas, não é? Espero que isto acabe, não é? Nós estamos a falar e a olhar para dentro, mas quer dizer, se olharmos para fora, o cenário também não é muito animador, das guerras todas que nós que vemos em direto na televisão, os desafios, desafios ecológicos, tecnológicos. E 2 medidas. 2 pesos e 2 medidas. Desafios ecológicos, tecnológicos, desafios sociais. Sim. Preocupa-te o mundo que os teus netos vão herdar? Já nem falo dos teus filhos, porque já estamos a viver isto de uma maneira muito direta, mas aquilo que virá no futuro é uma coisa que te... Mas eu acho que eu sinceramente eu não estou a gostar muito da época que estamos a viver. E acho que isto está aí tão rápido que, e com tanta hipocrisia da parte das grandes potências, eu acho sinceramente que isto vai ser muito rápido. E estás a falar nos meus netos, mas eu acho que vai sobrar para os meus filhos. Porque acho sinceramente que nos próximos 10 anos vão ser cruciais. Os próximos 10 anos vamos ficar negativamente surpreendidos com aquilo que vai acontecer, porque isto, se tu reparares, o que é 50 anos na história da humanidade não é nada. Não é nada 50 anos, estamos a falar de 5 minutos na história da humanidade, não é nada. Sim.
E há 50 anos andávamos com um telefone na mão, que aquilo era uma mala com uma antena do tipo daquela está em Monsanto. E hoje já falamos com o relógio, já falamos. Isto vai a uma velocidade tal que eu sinceramente eu levo muito a sério aquilo que disse, podem me chamar maluco, aquilo que disse o Elon Musk há pouco tempo, que daqui a 5 anos havia mais robôs a trabalhar do que pessoas. Eu levo muito a sério isso, porque acho que isto está aí muito. A rapidez disso já não tenho dúvida. E depois começo a pensar, bem, quer dizer que os filmes de ficção que eu via nos anos 80 eu pensava que era tudo maluco, mas afinal isto vai tudo lá bater. E acho que o mundo vai se tornar menos humano. Isso é muito mau. Porque as pessoas, o lado humano é aquilo que nos pode salvar, eu acho. Entre nós falarmos, não é estar aí à minha frente e eu aqui, estamos a trocar mensagens. Não? Sim. Temos que falar, conversar, sentir. E acho que isto também está a cair em desuso, não é? Na verdade, isto está de rastros. As pessoas já não falam. E em Portugal não estamos mal, alto. Eu tenho visto lá fora coisas bem piores. Como é que tu olhas para o percurso dos teus filhos na música? Neste momento, és o tipo de pai que dá ou recebe mais conselhos? Eu recebo mais do que dou, porque vocês consultam-se uns aos outros antes de um álbum sair ou antes de um concerto grande? Ou... Não, eu às vezes eu sei coisas dos meus filhos pelos jornais ou por pessoas. Não. E quando estamos juntos, raramente, quase que nunca falamos de música. E agora eu recebo mais deles porque eles descobrem pessoas na geração deles com quem trabalham que eu acho de repente interessantes. E sou eu que lhes digo: pá, dá-me o contacto daquele tipo. Por exemplo, o Miquel agora estava lá no estúdio a trabalhar. Eu vejo-os muito no meu estúdio porque o meu estúdio é melhor que o deles. Okay. Então, eles vêm muito ao meu estúdio. E há pouco tempo estava lá o Miquel a trabalhar com um tipo do Uruguai, mas que vive em São Paulo, no Brasil. E mais uma vez eu cravei-lhe o contacto daquele rapaz com quem irei trabalhar também neste disco. Okay. Portanto, existe muito isso. Sou mais eu que vou a eles do que eles a mim. Eu sei que obviamente o luto é algo muito pessoal e que cada um o viverá à sua maneira, mas eu abordo este assunto apenas para te fazer uma pergunta. Que mensagem é que tu gostarias de passar a quem lida com a perda de um filho, ou quem está a lidar com a perda de um filho e possa estar a ouvir-nos? Porque se calhar é uma coisa que não se fala, porque é uma coisa muito pessoal, não é? Mas o que é que tu gostarias que uma pessoa que está a passar por uma coisa que tu viveste, infelizmente, soubesse? Olha, eu consultei uma psicóloga uma vez, uma hora, e nessa hora essa psicóloga disse-me uma coisa que eu coloquei na prática. Depois não quis voltar lá. Todos nós somos diferentes e todos nós temos que perceber como é que ferramentas é que nos podem ajudar. E essa psicóloga que eu consultei na altura, ela falou-me exatamente em ferramentas. E foi uma grande ajuda, porque eu preciso de ferramentas para ainda hoje, porque a dor nunca passa. Aprendemos a viver ou sobreviver com ela. Eu tive uma ajuda que a maioria das pessoas não tem. Eu tive a ajuda do público, uma grande ajuda da parte do público. Foram extraordinárias, sejam meus fãs ou não. Tive um país inteiro a apoiar-me. Depois as ferramentas passaram a ser... eu falo da minha filha todos os dias falo dela. Gosto de falar dela, gosto de contar as piadas que ela me contava, gosto de, em sítios onde eu já estive com ela, se eu lá estiver, digo: olha, estive aqui com a Sara, fiz isto aqui com ela. Outra ferramenta é a associação da minha filha, que me ajuda muito a ajudar as crianças em nome dela. É uma associação já muito grande. Temos 52 crianças a nosso cargo. E aí tive
a minha profissão toda a apoiar-me. Cantores, atores, canais de televisão, a apoiar a associação. E a associação para mim é uma grande ferramenta. É uma ferramenta que me ajuda muito, 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 muito. Saber, por exemplo, o miúdo que era bailarino, foi dos primeiros que entrou, já está a trabalhar em Londres. Receber uma mensagem dele para mim é maravilhoso, porque aí eu olho para o céu e sei que é graças à minha filha que ele teve aquela possibilidade. Uma menina que trabalhava, que é a Rosinha, trabalhava numa fábrica de tomates, já é contabilista. E quando isso ajuda muito. Os meus netos ajudam muito, porque revejo ali um bocadinho da Sara. Os cães da minha filha, que eu guardei para mim, que a Fernanda não se importou que eu ficasse com eles, é uma grande ajuda, enorme, 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 enorme. Para mim são uma extensão da Sara, daquelas duas cadelas. Portanto, eu agarro-me a ferramentas, e aquilo que eu aconselho a qualquer pessoa que passe pelo mesmo é, mas todos nós somos diferentes, mas que peguem ferramentas em coisas, que acreditem em coisas que não acreditavam antes. É uma ajuda também. Eu passei a acreditar em coisas que não acreditava antes. No fim da minha vida irei chegar a uma conclusão, estava certo ou errado em acreditar, não interessa, mas até lá é uma ajuda. Claro. Não há dia nenhum que eu não me lembro dela, mas tinha duas alternativas, tinha duas hipóteses, ou tentava continuar ou me deixava ir abaixo. Agora, se eu caísse, tinha a noção que uma parte da minha família caía também, não é? Portanto, claro. O conselho que eu dou às pessoas é esse. Agora, quem pensa que já passaram 10 anos e nunca passa. Claro. Nunca passa, porque não há dia nenhum que eu não olhe para a fotografia dela e que eu não diga, hoje teria 25 anos. Já tinha filhos. Olha, é o que é. Em que é que o António Manuel Mateus Antunes mais se afasta do Tony Carreira, e onde é que eles mais se cruzam? O teu nome artístico é uma forma de tu conseguires também compartimentar, nem que seja mentalmente, a tua vida artística e a tua vida pessoal? Eu acho que hoje sou mais Tony do que António. Isso não tenho dúvida. Toda a minha vida foi feita à volta da música, toda ela. Os meus 3 filhos estão. A Sara estava na música, os 2 estão na música. A minha vida pessoal quase que sempre ficou para segundo plano. Eu entreguei-me totalmente à música. Eu sou Tony desde os 15 anos, portanto, aliás, hoje se me chamarem António, tu nem olhas. Acho que não olho. É assim. Quando já falámos um pouco disto há bocado, mas não explorei muito. Quando o sucesso te bateu à porta, de forma mais Sim. Foi com o White Destino. Sim. Como é que tu reagiste? Foi fácil manter os pés na terra? Porque essas fases são críticas, não é? Podias ter tornado uma pessoa muito diferente naquele momento, se calhar. É que, sabes, o primeiro sucesso vem um bocadinho antes do White Destino, que é com a minha guitarra, mas o grande sucesso foi o White Destino em 90, foi ali entre 93 e 95. Não, eu nunca me subiu à cabeça, porque o período até chegar ali foi longo, foi muito longo. E daqueles muitos nãos que estavas a falar há pouco, não é? Foi muito longo, e então não havia espaço para isso. Eu estava... Podia nunca ter acontecido nada, mas eu estava preparado a uma escola que eu acho que é brutal, que é a escola da vida real. E quando tu andas aí em associações, em sítios em que as condições é o que é, isso é uma escola fantástica. E tenho pena. Mantém viva a humildade que tu tens em ti, é isso? Sim, e tenho pena que os miúdos hoje, o percurso é outro, é o que é. Não passem por essa etapa, porque é uma escola do caraças mesmo, é uma escola brutal, que te dá uma endurance.
E eu, quando tenho o primeiro sucesso, eu já andava a cantar por aí há 20 anos. Portanto, o sucesso, quando ele. Quando tu trabalhas no escuro, ninguém vê o que tu fazes, ninguém te julga. Mas a partir do momento em que há luz em cima de ti, já te estão a ver. Portanto, os erros já não podem ser de ânimo leve. E portanto, os 20 anos que eu tive de estrada e difícil, não havia espaço ali para vedetismo. E depois é assim, isto é a explicação que eu dou. E se calhar também não faz parte da tua. Pronto, é isso que eu ia dizer. Há pessoas que se calhar já têm tendência a deixarem-se deslumbrar pelas coisas de uma maneira diferente. E pode ser simplesmente, olha, o meu ADN é este. Pronto, tudo certo. Mas eu não gosto de ninguém é mais que ninguém. E eu não gosto de gente arrogante, não gosto. Por isso não gosto mesmo. Não ias gostar de ti se te tornasse uma pessoa arrogante? Não. Porque a vida também é uma pontinha de sorte. Também é. Porque também é. E ninguém é mais que ninguém. Sério. As pessoas que eu mais admiro são aquelas. Eu conheço pessoas com muito dinheiro. Mas os que eu admiro são aqueles que têm muito dinheiro, mas são pessoas normais, simpáticas, afáveis, com coração para ajudar os outros. Isso é que sim. Eu sou, por exemplo, amigo do fundador do Grupo Accor. Lembrei-me agora dele de repente, não sei porquê. Que tem os hotéis todos do mundo, e os Ibis, os Novotéis, pronto, uma fortuna colossal. O homem é de uma gentileza, de uma generosidade, criou escolas por este mundo para ajudar crianças, gasta uma fortuna só para ajudar, só pelo prazer de ajudar. É uma pessoa maravilhosa. Isso para mim é um exemplo a seguir, que é, acima de tudo, é o ser humano. E portanto, as pessoas que eu admiro, não quer dizer que eu consiga estar no patamar delas, mas eu acho que todos nós precisamos de exemplos de vida, exemplos a seguir. E as pessoas que eu admiro são boa gente. Não quer dizer que eu seja isso, as pessoas me irão julgar, mas as pessoas que eu admiro têm que ter um bom ADN. Não consigo admirar uma pessoa que não tenha esse ADN. Como é que tu lidas com o passar do tempo? Com aquelas marcas que vão ficando, obviamente, em termos físicos, em termos emocionais, em termos psicológicos. Como é que tu lidas com o envelhecimento com naturalidade, ou é uma coisa que te chateia? Não, desde a partir da minha filha estou-me... Para mim, vou dizer, gostava de ter já 80 anos. Já estava mais próximo de ir para o outro lado. Desde a partir da minha filha mudou esse chip completamente em mim. Tenho 61 anos. Se tivesse 70 também não era mau. Portanto não tem problema. De coração mesmo. Não tem problema. As rugas não te fazem confusão? Zero. Tu és uma pessoa otimista por natureza? Ou sentes que tens de lutar com pensamentos pessimistas? Eu sou És um otimista natural ou és um otimista fabricado? Não, sou um otimista inseguro. Mas sou otimista. Sempre fui otimista. Ok. Sempre. Toda a vida fui. Ainda hoje sou. Agora, olhando se calhar para o copo meio vazio, e eu tenho de fazer esta pergunta, e é a pergunta difícil da entrevista. Até porque eu acho que a fama, obviamente, traz coisas que não te agradem particularmente, não é? Sim. E esta não tem propriamente a ver com fama, mas pronto. Há uns anos o Ministério Público acusou-te de plágio de 11 músicas. A situação ficou resolvida com um acordo em 2018 e o processo foi suspenso. Na época tu disseste que era uma queixa sem fundamento e oportunista. Sim. Mas não sentes também que o facto de ter chegado a acordo poderá ter sido encarado como uma assunção de culpa, por exemplo? Mas isto é simples. De que ano é que estás a falar? 2018. Então isto tem que recuar ali a 2008. Em 2008 existiu sim, porque confesso, não posso dizer outra coisa. Eu na altura houve ali umas canções que eu que não posso negar que são plágios. Isso não há dúvida. Em 2008. E em 2008 eu fiz um acordo com Universal /SPA, onde aquilo ficou resolvido. Pronto. Em 2000, não sei se foi 2018, talvez. Foi de 2017 e 2018, supostamente o acordo. 10 anos mais tarde, alguém lança no mercado, e aí é uma vingança, ponto de exclamação, e não há outro motivo. Alguém lança no mercado um CD
que induzia o público em erro, onde era um tributo a Tony Carreira, mas o Tony Carreira do tamanho da Torre Eiffel e o tributo do tamanho de uma agulha. E aí que foi dito àquela editora foi: nós não vamos proibir o disco, mas esta capa induz em erro, e então retifiquem a capa, porque esta capa não vamos aceitá-la. Acontece que o senhor teve que retirar os CDs todos do mercado, e então decidiu vingar-se. Decidiu vingar-se, atacar outra vez pelo campo dos plágios de 2008, e de repente já andámos a falar de 30 canções, de 40, e isso é tudo mentira. Foram 5 canções, salvo erro, que já estavam resolvidas em 2008. Ele só pegou naquilo por vingança, porque infelizmente deixou de ganhar dinheiro. Pronto, pela explicação que eu dei. Também se falou muito que eu era que o Rudi Pérez, do Depois de Ti, que o Rudi Pérez me tinha posto em tribunal. Tudo mentira, somos amigos. Aliás, o que eu reparo muitas vezes é que nesse tipo de acusações acusa-se, mas depois, quando se celebra uma resposta, não se fala nessa resposta. Eu, para aí 1 ano depois dessa acusação, estava a gravar uma canção com o Rudi Pérez, os dois em dueto ali num bar, ao lado um do outro. Assim, é uma canção que se chama Coisas del Amor, onde o Rudi fez um testemunho também numa reportagem que me foi feita num documentário, a dizer que me adorava, e somos amigos. Posso mostrar as mensagens, estivemos a falar agora há 2, 3 semanas atrás. Somos amigos mesmo, adoro aquele homem, é um compositor extraordinário. Mas não que andávamos em tribunais e tudo mentira. Aqui, 2017, se foi o ano, porque isso não tenho a memória se foi esse ano, simplesmente era uma vingança, porque retiraram do mercado um CD que enganava o público, nada mais. Parecido. Em 2012, e já falaste dele aqui há pouco, tu foste jurado do concurso de Talentos Ídolos. Sim. Que teve com o vencedor Diogo Pissarra, que eu assim, olhando a olho desarmado, é se calhar o único, um dos poucos vencedores de um concurso de talentos que efetivamente conseguiu construir uma carreira de sucesso grande. Sim. Como é que tu, que recordações é que tu guardas desse período em que foste jurado deste concurso de talentos, e como é que tu vês no geral estes concursos que continuam a existir e continuam a trazer pessoas cá para fora, que muitas vezes se calhar veem as suas ambições frustradas, se calhar as coisas que são apresentadas ali não são bem aquilo que é a vida real depois de uma indústria musical que tem as suas... O que eu acho que acontece, né? Eu acho que esses reality shows são importantes. É uma montra. Ela existe e acho que é importante. No caso porque é que muitos que vão lá são muito talentosos e depois não acontece nada? Na minha opinião, há uma explicação. Pode não ser a única, mas há uma explicação. É que aqueles miúdos vão ali e cantam aquilo muito na onda pop, em termos de repertório. E que depois, sabes que na minha opinião, um dos grandes segredos também é as canções. Tu podes cantar muito bem, mas se as canções não sustentarem o teu talento, não é? Portanto, que adianta? Isto é um todo. Claro. E muitas vezes acho que há falta de canções. No que diz respeito ao Diogo, o Diogo é o exemplo puro de um miúdo que trabalhou muito e trabalha muito. Porque... Pronto, eu tenho uma grande voz e vou ficar à espera do sucesso. Não, é preciso trabalhar. Tens o exemplo do Cristiano Ronaldo, tem 40 anos e continua a treinar para se manter na linha da frente. Acho que não tenho dúvida que o Diogo se está cá hoje é porque trabalhou para isso e trabalha para isso. Eu, no meu caso, naquele concurso diverti-me muito. Conheci uma pessoa que eu não conhecia e com ele diverti-me muito, que é o Pedro Brunhosa. Ainda hoje somos muito amigos e de vez em quando falamos, e estive com ele no Porto agora há pouco tempo num concerto até do Nininho Vaz Maia, onde eu fui cantar com o Nininho e o Pedro também lá estava, e divertimos-nos muito. Gosto muito dele, tem muito humor, é um artista extraordinário, um compositor extraordinário, com muito bom gosto, e foi lá que eu aprendi a conhecer o Pedro, e temos uma relação até hoje de amizade. Trouxe-te várias coisas boas aí. E o formato onde eu estava era o Ídolos. E no Ídolos há uma parte do programa, que é a primeira parte, que é muito divertida. Apareciam lá alguns com uma pancada extraordinária. E eu diverti-me muito nessa fase, muito mesmo, porque eu gosto de rir, gosto de humor, gosto de...
Acho que no humor vale tudo. Se não houver maldade e se houver talento, acho que vale tudo. Podemos nos rir de tudo. E eu ri muito na primeira fase do programa, muito mesmo. Eu ouvi dizer que tu tens medo de andar de avião. Ainda Já não acontece? tenho. Já não tens. Como é que conseguiste curar esse... Infelizmente está ligado à minha filha. Deixa de ter medo de andar de avião. Ok. Pode cair à vontade. Ok. Ok. Até ali como é que tu conseguias lidar com esse... Lidava muito mal porque... É engraçado porque acho que a primeira vez... Isto é... Sim. A primeira vez que eu te vi ao vivo à minha frente foi num aeroporto. Obviamente que não te lembras, mas eu lembro-me bem porque não me lembro se foi Orly, se foi Charles de Gaulle, e precisamente estavas com a Sara. Lembro perfeitamente aquela imagem, ficou-me marcado. Era assustador. Eu cheguei a comprar passagens de avião e não ir. Eu cheguei há um ano que foi dramático. Nós tínhamos turnê França e Suíça e os meus músicos andavam de avião, eu andava de carro. Fazia milhares de quilómetros de carro. E com as passagens lá não tomavas um calmante antes quando tinhas mesmo de ir? Cheguei isso a tomar ajudava? calmantes, cheguei a muita coisa. Não, era terrível. Era terrível. Eu conheço uma pessoa, pelo menos, que a parte mais próxima que ele esteve dentro de um avião foi a porta, não é? Mas uma vez conseguiu ir até à porta, mas não entrou. Nunca andou de avião. E eu lá de vez em quando, olha, tomava uns drunfos e acordava. Seja o que for. Mas sim, era. Agora não, já não tenho medo. Encerrando esta nossa conversa, este primeiro passo do posto emissor, o que é que tu queres da música hoje? E tu sentes que aquilo que queres hoje é o mesmo que querias quando começaste a dedicar-te a ela de forma mais séria? Olha, eu gostava. Eu, como já percebeste, não tenho assim um ideal de. Pode-me sair ao lado. De durar até aos 100 anos. Enquanto cá andar e com energia, gostava de ir envelhecendo de uma forma muito simpática com o meu público. E sim, acho que quando se começa nesta profissão nunca sabemos quanto tempo é que pode durar, porque não sabemos, não é uma profissão que vive de emoções, claro. É totalmente diferente do que vender coisas palpáveis, não é? Mas gostava, até pode ser em salas mais pequenas e tal, mas gostava. Cantar para mim faz-me bem, é uma das ferramentas. Faz-me bem estar em palco, convivo com os músicos, com os técnicos. O palco dá-me energia, dá-me alegria. Portanto, quando olhas para artistas como o Elton John, que faz uma grande digressão de encerramento de carreira, tu imaginas isso acontecer na tua vida ou achas mesmo, não, isto eu vou cantar até não conseguir mais? Um dia vai acontecer. Sim, um dia vai acontecer, porque eu acho que não iria gostar de me ver a não conseguir estar à altura. Não conseguir estar à altura das coisas. Isso não, acho que não. Aí mais vale. Eu gosto muito da terra, do contacto com a terra, é uma coisa que eu gosto. E nessa fase da minha vida, se eu cá estiver, acho que é preferível dizer adeus às coisas e ir para o campo e estar lá a passear com os meus cães e a plantar umas batatas e umas cenouras. Abre o segmento do posto emissor em que habitualmente falamos sobre os assuntos que marcam a atualidade com prémios. No passado fim de semana realizaram-se não só os Oscars, os mais concorridos prémios de cinema norte-americanos, mas também os prémios de música Brit, os mais importantes do Reino Unido. Nos Oscars foi o filme Anora que mais se destacou, arrecadando 5 galardões, mas nas categorias de música os prémios foram para a banda sonora de O Brutalista e para a canção El Mal, do filme Emilia Pérez. A grande vencedora dos Brit Awards, cuja cerimónia decorreu na O2 Arena, em Londres, no sábado, foi Charli XCX, que levou para casa os prémios de melhor álbum britânico do ano por Brat, canção do ano com Guess, com Billie Eilish, artista britânica do ano, melhor artista de dança e escritora de canções do ano.
Os Ezra Collective venceram na categoria de grupo britânico. Sam Fender recebeu o prémio de melhor artista alternativo rock e Chappell Roan venceu nas categorias internacionais, levando para casa os galardões de artista internacional do ano e melhor canção internacional por Good Luck Babe. Depois de 2 concorridas semifinais, a final do Festival da Canção 2025 está marcada para o próximo sábado às 21h. De entre as 12 canções finalistas, sairá a representante portuguesa na Eurovisão, que no próximo mês de maio decorre em Basileia, na Suíça. Participam na final, apresentada por Filomena Cautela e Vasco Palmeirim, os Bombazine, Margarida Campelo, Enca, Blue Eye, Jéssica Pina, Marco Rodrigues Napa, Peculiar, Fernando Daniel, Amy Curl, Josh e Diana Vilarinho. A votação do público está aberta e as atuações das semifinais podem ser recordadas no site da Blitz. Qual é que é a tua relação, Tony, hoje com o Festival da Canção? Tu vês, não vês? Ficaste traumatizado com o 1988? Não vejo. Vejo e gosto de ver. Eu gosto de ver. E acho porreiro aqui esta malta, esta nova geração que começa, penso eu, a partir do Salvador Sobral. A entrarem naquilo. Eu acho que aquilo já é um marco, né? E é uma montra também daquilo que se faz na música portuguesa. Sim, claro hoje, que sim. Né? Não, acho interessante e estou muito, muito contente de estar lá o Fernando a participar com uma canção. Está também um compositor com quem eu trabalho, que é o Tiago Machado, com o Marco Rodrigues. Espero que um dos dois lhes corra bem. Ok. Yeah. Sugiro agora 3 artigos que poderá ler em exclusivo na Blitz. Paulo André Cílio entrevistou Panda Bear, que conhecemos inicialmente como elemento dos Animal Collective. A residir há 2 décadas em Portugal, o músico norte-americano falou sobre o novo álbum, Sinister Grift, mas também sobre a sua cidade adotiva, Lisboa, o papel da crítica musical, os desafios da inteligência artificial ou o Sport Lisboa e Benfica, clube do qual é adepto ferrenho. Já não reconheço Lisboa, confessa Panda Bear. Sinto que o mundo inteiro descobriu o quão fixe é e toda a gente quis ficar com um pedaço. Mudou de forma drástica. Tu vês isto em Lisboa? Esta mudança drástica em Lisboa, é algo que te... Não. Eu... Não sentes que está mais descaracterizada nos últimos anos? Estavas a falar há pouco do turismo e óbvio que é importante, não é? Mas é evidente há coisas más que vêm com o turismo. Sim, mas não há muitos perfeitos. Verdade. Eu também acho, também tenho outra leitura, que é quem visse Lisboa há 20 anos atrás, Lisboa estava de rastros, não é? E o Porto, e claro que o que é que com esta vaga de turismo e de coisas que os governos fizeram, realmente as coisas melhoraram. Mas também depois ao reverso da medalha, evidentemente, eu acho que é terrível os lisboetas já não poderem viver em Lisboa. Isso é terrível. Mas isso, o governo então que faça aquilo que tem que fazer, que é melhorar as condições das pessoas, para que é evidente que o imobiliário em Portugal está caríssimo. Às vezes quando falo no valor das casas, mas estamos a falar de onde? Sim, não é só Lisboa, os arredores de Lisboa e não só os arredores de Lisboa, o Porto, Braga, todas as grandes cidades. Quando se vê um metro quadrado, o valor do metro quadrado em Lisboa, enfim, no país e nos grandes centros, não dá, não é compatível com os salários das pessoas, não é? E alguma coisa no futuro, porque então esse futuro não será risonho, na minha opinião, alguma coisa no futuro vai ter que ser feito, porque quando as populações já não podem viver nos sítios de onde elas são, isso é sempre muito mau sinal para o futuro. Na passada sexta-feira, os GNR subiram ao palco da Culturgest em Lisboa para celebrar o 70º aniversário de Rui Reininho, e Kenia Polheim Nunes esteve lá para nos contar o que viu e ouviu. Entre um cocktail de êxitos que juntou Pronúncia do Norte, Sangue Oculto, Morte ao Sol, Ana Lee ou, claro, Dunas, a banda portuense cantou os parabéns ao vocalista, que com o sarcasmo habitual acabaria por exclamar: "Foi um prazer fazer parte deste planeta convosco antes que aqueles gajos deem cabo dele."
Também em Lisboa e na sexta-feira, mas na Mel Arena, Paulo André Cecílio e Rita Carmo assistiram à coroação de Plutónio. Em 2h30 de concerto esgotado, o rapper de Alcabidez mostrou as canções de Carta de Alforria, o mais recente álbum, e acolheu em palco os convidados especiais Solange, Loner Johnny e Richie Campbell. A reportagem e as fotos podem ser consultadas no site da Blitz. Já só responde assim, Amália, não sei quem é. Abro as habituais sugestões de concertos para a próxima semana, falando dos 2 espetáculos que o nosso convidado Tony Carreira tem marcados para a Mel Arena, em Lisboa, no sábado e no domingo. Tony, o que é que há para lá destes concertos? A tua agenda deste ano já está aí muito... completa? Como é que vai ser? Vai ser um ano de estrada? Vai. Nós estamos praticamente a abrir a turnê com estes 2 concertos e vamos ter muitos concertos este ano em Portugal. Este ano praticamente não irei para fora de Portugal. Estamos a planear a turnê de 2026, quase toda ela para fora de Portugal. Mas este ano será quase só cá e temos muitos concertos este ano. Mesmo. O ciclo Inquietação, que se prolonga até maio, arranca esta quinta-feira no Beleza, em Lisboa, com um concerto que junta Teresa Salgueiro e Cachupa Psicadélica. Também esta quinta, a produtora de música eletrónica londrina Alina Rice sobe ao palco do Lisboa ao vivo. Na sexta, os Amália Hoje atuam no Coliseu de Lisboa e os Mão Morta no Teatro Aveirense, em Aveiro. Tim leva o espetáculo Canta-me Histórias ao Centro de Artes de Águeda, na sexta e no sábado, e Afonso Rodrigues, que conhecemos de Sean Riley and the Slow Riders, apresenta Areia Branca, o álbum de estreia em nome próprio, no Teatro da Garagem, em Lisboa, também na sexta e no sábado. Nos mesmos dias, a primeira edição do Festival da Guitarra Portuguesa leva atuações de Luís Amaro, Henrique Fraga, José Manuel Neto ou do Sexteto de Bernardo Moreira ao Teatro Capitólio, Teatro Variedades e Cinema São Jorge, em Lisboa. No sábado, David Fonseca sobe ao palco do Convento de São Francisco, em Coimbra, e Buba Espinho atua no Coliseu de Lisboa. As sul-coreanas Kiss of Life dão concerto no Sagres Campo Pequeno, em Lisboa, na quinta-feira da semana que vem. Que me viu nascer, tão bom recordar aquele candinho e os sonhos de menino. Encerramos assim este episódio do Posto Emissor. O meu obrigado ao Tony Carreira por ter estado à conversa comigo. Obrigado. Os temas de abertura e conclusão são da autoria de Legendary Tigerman. Eu sou Mário Rui Vieira e a edição multimédia esteve a cargo de João Luís Amorim e Salomé Rita. E terminamos com uma leitura do nosso convidado. Tony, o que é que nos trouxeste? Olha, há uma letra de uma canção que eu adoro, que é de um grande amigo meu, que é de Jorge Fernando, que é A Chuva. Então o que é que eu proponho? Eu vou ler aqui as primeiras quadras, depois as pessoas vão à net e vem o resto. As coisas vulgares que há na vida não deixam saudade. Só as lembranças que doem ou fazem sorrir. Há gente que fica na história, adoro esta frase, há gente que fica na história da gente, e outras que nem o nome lembramos ouvir. Depois deixo o resto. Pode ser? Pode ser. Tá. Muito obrigado. Obrigado eu. Who had a boy that thought he was her private toy. She had a way to get things done. Oh, there she goes. O que lhe vamos dizer é música para os seus ouvidos. Dos clássicos às novas tendências, vá a blitz.pt e fica a par das últimas do mundo da música. Todas as novidades, entrevistas com os artistas do momento e reportagens dos concertos que marcam o panorama musical da atualidade.